Então, vamos às questões. Ana Caroline, Larissa. Tem nada a perguntar? Satisfeita? É. Ana? É. Então, a gente vai franquear... Bom, vou fazer o papel de vocês. Vou fazer uma pergunta, então, para o administrador. Primeiro, eu queria destacar essa questão que a gente já tem observado, né? E acho que é importante mesmo, acho que a pesquisa ajuda nisso. Em várias ocasiões, a gente tem percebido que reduz a população de jovens, né? Porque é uma tendência demográfica, a gente tem falado muito sobre isso, e aumenta a população idosa. Acima de 60 anos, para você ter uma ideia, ela passa de 8% para quase 10%. E, em números, eram 9.600 pessoas nessa situação, e hoje são 11.700. E a gente observa também nos aposentados, eram 7.740 e passou para 9.400. Então, realmente, a população idosa avança, e é importante, né, que as administrações regionais se aparelhem para prestar serviços a essa população, né, porque existe uma série de demandas, né, específica desse segmento. Um lado que eu gostaria que o administrador falasse, que está sendo feito alguma coisa, e também observamos em todas as RAs, é a questão do acesso aos bens culturais. Isso que a Iraci colocou. Entre 2% e 5% tem acesso a museu, teatro, biblioteca, e não é acesso frequente, não, é mesmo que esporádico. Ou seja, cinema já é um pouco bem maior, 30%. E aí, provavelmente, é por conta da não disponibilidade desses bens, né? Museus, bibliotecas, teatros nessas cidades, né, mais distantes do plano piloto. A alternativa que tem é vir para o plano ou para Taguatinga, coisa do gênero. Então, se está sendo planejado alguma coisa no aumento, na ampliação da oferta de bens culturais. E lembrando, né, que esse contingente populacional é da população urbana. Provavelmente Santa Maria tem um pequeno contingente de população rural que não entra nesse total de 122 mil. E mais uma pergunta é se tem previsão para 2 projetos importantes lá, como você destacou, o Polo JK, que é o principal, né, gerador de emprego na área industrial aqui no nosso, né, baixo grau de industrialização, é uma das poucas áreas que oferece emprego nessa área. Se tem previsão de ampliação do Polo JK, parece que tem um projeto de duplicação, e a história do VLP, né, que vai beneficiar não só Santa Maria como Gama, se você tem informação de quando efetivamente vai começar a operar o VLP da região. Bem, primeiramente, vamos focar no primeiro ponto, idosos. Nós, em Santa Maria, nós procuramos fazer uma gestão pública técnica. Lá nós não procuramos fazer política, nós procuramos fazer gestão pública com seriedade. E gestão pública com seriedade, ela se faz através de estudo. Então, a gente fez, na própria Santa Maria, uma pesquisa onde a gente verificou, através de dados do IBGE, que não só Santa Maria, mas como todo o Brasil, tem que se preocupar com os idosos. Por quê? Porque, em 1970, nós tínhamos um aposentado para 5 trabalhando para sustentar aquele aposentado. Então, numa família, o pai estava aposentado e você tinha 5 filhos que sustentavam, custeavam a aposentadoria daquele pai. Hoje, nós já estamos caminhando para o caminho inverso. Hoje, nós já temos uma grande parte da população, em Santa Maria, quase 10%, de aposentados, e nós temos uma população ativa cada vez decrescente. Porque antes nós tínhamos muitas pessoas trabalhando para custear uma aposentadoria só. E hoje nós temos menos pessoas para custear mais aposentadorias. Isso daí pode levar a um estrangulamento até da própria Previdência, que é um dado que os grandes estudiosos hoje nessa parte de direito previdenciário já estão abordando. E, aliado a isso, a gente tem feito o quê? A gente tem procurado colocar ponto de convivência do idoso, centro de convivência do idoso, atividades voltadas para os idosos, de lazer e de recreação, e, efetivamente,
a parte de ciclovias, a parte de caminhada de Santa Maria, a gente já verifica hoje muitos idosos fazendo essas atividades. Então, essa melhor idade, ela tem que ser dado um enfoque com muito carinho, com muita técnica, muito profissionalismo, para que nós possamos dar cada vez mais a esses idosos uma qualidade de vida melhor. O segundo ponto, cultura. Infelizmente, Santa Maria é desprovida de espaços culturais. Nós temos somente um espaço cultural, que é no Sítio do Gama, é um espaço público e pouco utilizado, porque ele é dentro de um condomínio, Santos Dumont. Então, ele é pouco utilizado e isso dificulta a ampliação das atividades culturais naquele espaço. Pelo outro lado, as atividades culturais promovidas pela própria administração são shows culturais, são atividades que comemoram Dia das Mães, Dia dos Pais e outras datas comemorativas que, efetivamente, procuram agregar a população em torno daquelas práticas, quer sejam de artesanato, de pintura, de atividades musicais. Outra situação, bibliotecas. Hoje, Santa Maria ela dispõe de 2 bibliotecas, a Santa Maria Sul, uma, Santa Maria Norte, outra. São bibliotecas com um acervo razoável. Nós temos uma frequência hoje já muito boa de concurseiros. Nós estamos procurando instalar a internet lá na biblioteca para poder estar facultando aquela pessoa que está utilizando aquele espaço o acesso também à internet. É uma situação que a gente está querendo implementar no máximo até o final do ano. E nós estamos também implementando lá a acessibilidade do meio de imprensa. Ou seja, dispondo para eles o Jornal de Brasília, o Correio Brasiliense, que são elementos de comunicação extremamente importantes, significativos e que facilitam a pessoa na hora de estar fazendo um concurso público ou fazendo uma prova de vestibular na realização de suas dissertações. Com referência ao Polo JK. O Polo JK, esse ano, nós estamos investindo mais de 12 milhões de reais naquela área, na parte de infraestrutura, ou seja, esgoto, água, iluminação pública e asfalto. Para quê? Para estar incentivando mais empresários a estarem trabalhando naquele local. Hoje lá já é um grande centro de distribuição, quer seja de medicamentos, quer seja da parte de congelados, quer seja da parte de material de construção e alimentos. Então, hoje a gente já tem isso lá dentro. Lá dentro também nós temos o Porto Seco, que é um local que as mercadorias que chegam do exterior chegam lá junto ao Porto Seco, passam pela Receita Federal e podem ser retirados numa alfândega ali mesmo em Santa Maria. É um dado também muito importante, e dali a gente verifica que um pequeno recipiente com 200 ml de material, até esqueci o nome mesmo, material para fabricação de remédio, daquele pequeno frasco de 200 ml, a gente faz 50 carretas de medicamentos já em Santa Maria. E, no último ponto, o VLP. O VLP ele vem para melhorar esse acesso de todo o entorno sul, vai facilitar em muito a vida de todos os moradores de Santa Maria, Valparaíso, Novo Gama, Céu Azul, toda aquela região que pega a 040. Então, ali serão 5 faixas, uma exclusivamente, somente por veículo leve sob pneus. Teremos terminais em toda a extensão até o plano piloto. No trecho que liga Santa Maria até a estação da Candangolândia, nós não teremos nenhum retorno, todos eles serão feitos por intermédio de viadutos, e isso aí demonstra a grande preocupação do governo do Distrito Federal, do governador Aguinaldo, do vice-governador Tadeu Filipelli, com a questão da mobilidade urbana. Se nós não investirmos em transporte público e melhorarmos a qualidade do transporte público, nós ficaremos refém 2, 3 horas por dia dentro de nossos carros, no deslocamento ao emprego. E a gente tem trabalhado incansavelmente para aumentar o número de postos de serviço
em Santa Maria. De que forma? Agilizando os procedimentos administrativos para a concessão de alvarás de funcionamento, de alvarás de construção, de cartas de habite. Que tudo isso gera desenvolvimento na cidade. Bom, muito obrigado ao Júlio pelas perguntas. Faça. Eu queria saber sobre a condição, sobre como é que está a situação do condomínio Porto Rico. Já está legalizado? Sim. Deixa eu só... eu vou pedir licença, vou pedir até para o Jussane aqui, né, que o debate continue, eu que tenho que me retirar, mas aí, né, até para o restante das pessoas aqui presentes, tá? Eu só peço licença que eu tenho que me retirar, agradecendo aqui a sua presença, né, e que, né, demais questões, como a gente sempre faz aqui, depois dos jornalistas, a gente abre para os demais colegas, e aí eu espero que você possa também ficar aqui para participar dessa discussão. Obrigado, gente. Bem, com referência ao condomínio Porto Rico. O condomínio Porto Rico é a área urbana de mais recente ocupação naquela região administrativa. Então, ela teve sua origem numa grilagem de terra, um equipamento, numa ocupação irregular do solo, e hoje lá é o bairro do Ribeirão, em processo total de regularização. Já estamos levando para lá equipamentos públicos. Hoje lá nós já temos uma escola em período integral, nós temos posto policial, estamos instalando uma PEC, e lá já tem a rede de água e de esgoto. Nós estamos fazendo agora, a partir de maio para junho, uma elevatória de esgoto, de tratamento de esgoto, para que aí, a partir daí, nós possamos estar ligando toda a rede de esgoto e estar fazendo a parte de águas pluviais mais asfaltamento. Então, é um condomínio que já está bem encaminhado a sua regularização e a gente espera estar concluindo isso até o final de 2014. Pelo outro lado, é um foco ainda de invasão de áreas públicas, as quais essas ocupações irregulares são comunicadas à AGFIS, à Secretaria da Ordem Pública e também à Defesa Civil, porque são áreas de risco, e a própria Secretaria de Segurança. Então, hoje a gente tem todo um cuidado especial com o Porto Rico, porque se houver uma grande invasão lá, você atrapalha, acaba prejudicando os moradores que estão em processo de regularização. Infraestrutura já tem pronto lá toda a rede de iluminação pública, toda a rede de água potável, toda a rede de esgoto. Está faltando águas pluviais, asfalto. Mas eu só posso entrar lá com águas pluviais e asfalto depois de eu ter feito a elevatória de esgoto, que aí eu vou poder estar ligando a rede de esgoto das casas na própria rede do governo para poder ser tratado. E, a partir daí, a gente faz toda a parte de drenagem e faz a parte de asfalto. Lá está bem avançado o processo, toda a parte da questão ambiental já foi superada, toda a parte de mobilização do governo, com referência a focar a solução daquele problema, está sendo feito. E a gente acredita que até o final, realmente, de 2014, a gente já possa estar com o Porto Rico já praticamente regularizado. Ele também entra nessa pesquisa? Entra na pesquisa, foi uma das colocações que a gente fez no levantamento de 2011, e entrou na pesquisa, a gente já fez o estudo de todos os dados, e a pesquisa da Codeplan está totalmente completa, e eles estão extremamente parabéns. Eu fiquei muito feliz em ver, porque a gente que está vivendo a cidade todo dia, quando a gente vê as coisas que acontecem na cidade materializadas de forma técnica, como foi feito pela Codeplan, muito nos agrada essa informação. Obrigada. Joia, mais alguma pergunta? Então, passar aqui para a Mônica, que ela foi a nossa grande... Tem uma pergunta lá? Pois não, amigo. Bem, hoje lá em Santa Maria nós temos a Faculdade Novo Horizonte. É uma faculdade que funciona no shopping de Santa Maria.
certo? E ela oferece tanto cursos presenciais como cursos à distância. Então, é um local que nós já temos na cidade, uma instituição de ensino superior. Porém, é necessário que, nessa regularização fundiária de Santa Maria, onde nós temos 13 quadras que não tem nenhum tipo de registro, 13 quadras, amigos, não tem nenhum tipo de registro, não tem no cartório do quinto ofício, não tem nada. Ele só ganhou a cessão do governo dizendo que ele era proprietário daquilo, mas não tem nada. Então, a gente está trabalhando para que todas essas áreas sejam devidamente escrituradas em cartório, depois sejam verificados os itens com referência à doação ou à compra ou aquisição por parte daquelas pessoas que estão morando, para que aí essas pessoas possam ter a sua escritura definitiva, o que facilita e muito a emissão do alvará de construção e a posterior emissão da carta de habite-se. A minha pergunta foi pelo seguinte: essa universidade aberta não convém com a UNB, inclusive chegou a ter o primeiro vestibular de geografia. Certo. Infelizmente, nós perdemos esse equipamento público para a cidade do Gama. Hoje, esse polo da UNB funciona ali no Gama, na pista de acesso ali da entrada do Gama, próximo à escola ali, e foi um equipamento público que a gente perdeu. Infelizmente, na época, eu não era gestor para a gente poder estar brigando com unhas e dentes por esse importante equipamento de inserção social. Mas nós estamos numa outra briga agora para estar levando para lá uma escola técnica federal, o que propiciará a gente estar municiando o Polo JK com pessoas com formação técnica dentro das áreas, já em atividade no próprio Polo JK. Então, aí a gente vai estar formando a pessoa na escola técnica e ela já vai ter ali a possibilidade de ser empregada no Polo JK muito próximo à sua residência. Certo? Espero ter esclarecido, amigo. Eu acho que você falou a verdade. Foi quase do administrador na época que chegou a começar a funcionar o a gente está trabalhando também para levar para lá o IFB, tá? Então, isso aí é uma briga que a gente comprou para levar o IFB para lá. Então, eu nem declarei isso para ninguém, é uma coisa que eu estou tratando até o presente momento em sigilo, mas aqui, como é uma oportunidade, a gente está falando que a gente está fazendo, a gente está em tratativas com o Instituto Federal Brasília, para poder estar levando também um polo para Santa Maria. A gente fez o levantamento já da região a ser instalada, a gente estava querendo colocar ele ali próximo à quadra 100, na final da DF 290 ali, porque possibilitaria não só as pessoas de Santa Maria utilizarem aquele equipamento público, mas também as pessoas do entorno ali, um local de acessibilidade. Eu acho que um governo democrático popular é aquele governo que ele abre portas a todos, independente de ser morador do Distrito Federal ou não. Um exemplo disso é o Hospital de Santa Maria, que nós atendemos lá hoje. 50% é pessoa que mora no Distrito Federal ou Santa Maria. E os outros 50% são pessoas que moram no entorno do Distrito Federal, em Unaí, na Bahia, e toda essa região aí do entorno do DF. Esse é o preço que Santa Maria paga por ter a fronteira mais próxima com toda essa região metropolitana. Como bem falou o Jussânio, Ceilândia e Braslândia não enfrentam esse problema ainda, porque Mimoso, Padre Bernardo e a própria Águas Lindas ainda está distante. Planaltina, nós verificamos que Formosa ainda está distante. E o Gama ele ainda pega um pedacinho aqui, ainda pega um pouquinho desse problema, mas a região de maior fronteira no DF e com maior densidade populacional é essa região do entorno sul, que engloba Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama, Céu Azul, Pedregal, Lunabel. E, aproveitando a oportunidade, eu acredito que já é necessário estudos para que nós transformemos a região do Tororó, que hoje é área rural, em área urbana. Por quê? De forma estudada, de forma pensada, de forma estritamente planejada. Porque o primeiro condomínio totalmente regularizado no Distrito Federal é na região do Tororó, e é o condomínio Chapéu de Pedra, que foi um condomínio feito ilicitado e hoje tem escritura pública. Do outro lado, nós já temos Alphaville,
Santa Mônica, temos São Francisco I, São Francisco II, Mirante, não sei o quê, Mônaco e por aí vai. Então, lá hoje, nós já temos uma grande população ali e que, como bem falou o Júlio, não entrou nessa conta dos 122 mil, que é a população urbana de Santa Maria. Então, Santa Maria hoje, se a gente for verificar toda aquela região, e com a velocidade que está sendo ocupada, nós devemos ter mais uns 30 a 50 mil pessoas já morando só nessa parte do Toroló, com limítrofe a DF-140, até chegar no Jardim ABC lá embaixo, certo? E eu rodo isso tudo. Polícia roda tudo que é canto, e anda tudo e gosta de andar. Bom, muito obrigado a todos vocês. Se tiver mais alguma pergunta, estamos prontos a responder. Se eu não souber, eu peço ajuda para meus amigos aqui que fizeram esse levantamento maravilhoso. Instituto Federal Brasil. Isso. Bom, eu queria... Mais alguém tem pergunta? Uma pergunta para o Júlio, o administrador respondeu com relação a essa questão do transporte, né? o VLP. E o destaque que eu faço é que a estratégia de transporte de massa que está sendo implementada, ela tem como fundamento prioritário mobilidade urbana, mobilidade das pessoas. Ela não está vinculada numa estratégia de trazer os trabalhadores para o centro, porque quando se envolve a questão de mercado de trabalho, e a Codeplan tem dado muito destaque, a estratégia é de desafogar, de descentralizar o plano piloto. E nessa dinâmica de descentralizar os postos de trabalho, aí tem o papel importante da apropriação dos dados, da ação de governo e do papel dos administradores. No caso ali de Santa Maria, o administrador bem colocou o potencial do Polo JK e outros empreendimentos ali se instalou. E vejam bem, o que é a questão de localização. O Carrefour colocou uma central de distribuição ali pertence a Santa Maria, inclusive, né, aquela área. Inicialmente, a estratégia do Carrefour era uma central de distribuição que viria atender o Distrito Federal. E, tão logo foi instalado, ampliou-se a estratégia, porque ele viu a questão do favorecimento de localização, uma série de fatores em termos de vantagens, e ali está uma central, me parece que todo o Centro-Oeste está ali. Depois do Carrefour, aquela área ali, que é uma área inibida em termos não só de adensamento, como de equipamentos de iniciativa privada, já mudou substancialmente a configuração. Os postos de gasolina não existiam, já tem 2 postos de gasolina, com mais um outro grande empreendimento que está se instalando ali, ou seja, é uma região de potencial econômico, de desenvolvimento econômico substancial. Agora, o que precisa... No mercado não existe reserva. Aqui só vão trabalhar trabalhadores do DF. Não, o mercado é livre. O que uma área pode se avançar nessa linha é se preparar, saber que tipo de empresas estão se instalando, qual o perfil de mão de obra que essas empresas estão contratando e que vão contratar, e aí estabelecer as políticas de qualificação e de elevação do padrão de nível escolar. Uma população com nível de escolaridade evoluída,
com qualificação profissional, certamente que as empresas vão buscar ali, porque residem próximo ao local de trabalho. É uma vantagem comparativa, né? Então, quando a gente diz que as estatísticas de cada RA, no caso de Santa Maria, aponta essa necessidade de avançar em termos da escolarização, de avançar em termos de perfis de qualificação profissional. O Júlio falou dos equipamentos públicos que possam oferecer as condições para que essa população alcance níveis de desenvolvimento social. Você está dando à população ali vantagens comparativas, que vão certamente ser apropriadas por todo esse segmento produtivo que está instalado e que ainda vão se instalar ali na região. Um outro ponto que nessa linha também de oferecer as condições necessárias, ontem eu participava de uma reunião com o segmento produtivo e foi colocado lá entre os empresários ali da área do comércio e serviço que existe uma necessidade prioritária no Distrito Federal de avançar na questão da regularização das terras, principalmente as terras que estão destinadas à iniciativa privada. Quando você não tem a titulação, você, de certa forma, você está excluído de uma série de benefícios voltados à iniciativa privada. O FCO, e agora entra também em cena o FDCO, e com mudanças substanciais em favor do Distrito Federal, com linhas de crédito, mas que o empreendedor só vai poder ter acesso na medida que ele preencha as exigências e as condições. Então, eu não sei como a questão dessa regularização ou de situação de irregularidade de terrenos e de propriedades na iniciativa privada, mas essa certamente é uma ação que, no momento que ela se alcança ou se equaliza essa situação, você não só oferece condições de crescimento econômico dos empreendimentos, como isso tem impacto direto na própria arrecadação tributária, na medida que a economia avança. Então, era esse o destaque que Professor Aldo Paviani. Bem, eu não me furto com tanto dado e uma beleza de trabalho feito pela equipe, né, Iraci e Mônica, e o entusiasmo do administrador, de fazer uma pergunta que, em função de uma declaração de que o Tororó poderá ser uma área urbana. Os vetores de crescimento do Distrito Federal têm uma direção para o sul e para o oeste. E a grande preocupação são os cenários possíveis, que a gente vinha discutindo numa reunião anterior, de uma mancha urbana gigantesca, né? Quer dizer, já tem até, eu diria, uma ameaça, né, da Santa Prisca ser uma área urbana com 380 mil possibilidades de população, não é? Não há, por parte da administração, nenhum movimento para conter a expansão, uma vez que a nossa preocupação agora começa a se espraiar para a área metropolitana, né, que vulgarmente se denomina sempre de entorno, e que para lá pode ser um setor de desafogo desse crescimento que é ruim para o DF na medida em que a cada assentamento urbano corresponde todo um equipamento colocado no território, extensão de água, de esgoto, etc. E vocês lá já têm um problema de 15% de entulho nas cercanias, né, esgoto a céu aberto ainda. Então, quer dizer, ampliar a cidade significa termos problemas ambientais no futuro, não é? Quer dizer, eles se avolumam porque você impermeabiliza o terreno, você vai ter erosão, vai ter uma série de coisas que, aliás, nos anos 70 a gente viu no Gama. Tinha uma rua
que era uma vossoroca gigantesca, toda a tubulação a céu aberto, né? E foi um enorme custo para o governo estancar a evolução daquela vossoroca, uma vez que os solos são profundos e facilmente erodíveis pelas fortes chuvas de verão. Essa é uma questão ambiental urbana, né, que deveria estar mais presente, de alguma maneira, nas pesquisas que a gente faz, porque são não números, mas dados qualitativos importantes para todos os núcleos estudados. Uma outra questão também que a gente vê que a população frequenta pouco o museu, porque lá não tem teatro, etc. Eu pergunto o seguinte, o Distrito Federal poderia amadurecer uma ideia? Eu sou geógrafo urbano, não me apresentei, eu sou Aldo Paviani, tenho diversas publicações sobre a cidade, são 9 coletâneas, né? A última trata muito dessa questão da evolução urbana, por isso que eu falei em vetores, não é? Eu pergunto se não é hora já do Distrito Federal ter um voluntariado para efeito cultural, que seria de manejo de museus itinerantes. Eu mesmo sou autor de um museu que vai ser, no futuro, um museu para criança, que é o Palavida, não me furto de falar nele, né, porque ele está sendo amadurecido. Dia 23 nós vamos implantá-lo oficialmente com o grupo de trabalho do DF e da UNB juntos, para fazer ele efetivo, não é? Então, eu diria que poderia ter, como Palavida, módulos itinerantes para as pessoas conhecerem coisas que estão aí nos 60 museus, acho que bem uns 30 deles estão fechados, e que poderia aumentar o interesse das pessoas por questões culturais diversas, não é? Então, eu lhe pergunto se haveria um movimento de estímulo para esse voluntariado na sua cidade, que, pelo visto, né, ampliou muito. Eu vi implantar Santa Maria, porque fazia parte das nossas pesquisas, que fazíamos, por exemplo, no Pedregal, né, no final dos anos, ali nos anos 80. Eu lhe perguntaria se há algum movimento possível para esse voluntariado, que poderia até colaborar na questão ambiental, né? De evitar que as pessoas joguem coisas pela janela do carro, joguem lixo pela rua, porque isso entope os bueiros e causa alagamentos, essa coisa toda. Cumprimentos. Eu parabenizo o professor Aldo Paviani pela pergunta e até faço um esclarecimento. A defesa que eu faço de se criar uma cidade no Tororó é para que seja feita de forma planejada, estudada e totalmente dentro das normas e obedecendo, sendo realmente um jardim botânico dentro do Distrito Federal, um bairro que efetivamente se predomine o verde. E aí, professor, eu estou lá todo dia praticamente, ando lá muito, e o que a gente está vendo lá hoje já é uma grande exploração urbana. Então, aquelas chácaras já estão sendo compradas por grandes empresas, e essas empresas fazem um grande movimento de pressão para que se viabilize grandes empreendimentos. Então, lá, o movimento lá, vou ser bem claro para o senhor, o movimento lá é da cidade ocidental para o DF. Então, eles estão populando lá ao final, estão aumentando a densidade demográfica lá no final, e estão, consequentemente, valorizando as terras vazias aqui na frente. Então, eles estão fazendo lá. Então, hoje, lá nós já temos Danra 1 e 2, a entrada praticamente pelo DF, mas na cidade ocidental. Por quê? Porque é mais fácil lá eles trabalharem essa questão de regularidade, de documentação na cidade ocidental. Aliado a isso, aí nós já temos o Alphaville e Santa Mônica dentro de Santa Maria mesmo, que é lá na região do Tororó. E aí nós verificamos ali uma grande exploração. Então, o que eu defendo é que o Estado tome posicionamento, que se lá for realmente área rural, que seja área rural, e que se lá for área urbana, que efetivamente o Estado, eu não vou nem falar em governo, porque isso vai demorar anos e anos, vai passar pelas gestões, porém, que o Estado tenha uma política permanente para aquela área, para que nós, efetivamente, não possamos ter
uma nova região de erosões, uma nova região que você vai ter muito mais problema do que solução. Se a gente fizer as coisas de forma planejada, nós efetivamente poderemos ter ali um bairro verde e totalmente sustentado. Infelizmente, a gente já verifica que tem já uma proposta de duplicação da DF-140. Se você duplica aquela rodovia, automaticamente você já vai aumentar a densidade populacional ali. Então, a nossa preocupação, como bom gestor, é se antecipar aos problemas e procurar, nessa antecipação, diminuí-los futuramente. Mas a pergunta do senhor é extremamente significativa, de grande relevância e importância. Isso demonstra que o senhor está muito atento ao que está acontecendo com toda a cidade, em especial aquela região do Tororó. O senhor foi muito feliz na colocação do senhor com referência a esse viés de crescimento do Distrito Federal para a região sul-oeste. Então, a gente, como eu sou nascido e criado em Brasília, e a PM me deu a oportunidade de trabalhar praticamente todas as satélites, eu trabalhei só onde tinha ar-condicionado. Trabalhei em Ceilândia, Paranoá, São Sebastião, Planaltina, Samambaia e por aí vai, Santa Maria. Então, a gente conheceu essa parte da periferia toda. E a gente verifica que esse viés de crescimento para o sul, ele também ele tem um pouco do próprio viés de crescimento do próprio Brasil, que veio do sul crescendo para cima. E aí nós tivemos alguns focos na região Nordeste, e depois veio a ideia primeira de Dom Bosco, depois de Juscelino, que materializou Brasília em 1960, que transformou em coração do Brasil e fez um eixo de desenvolvimento dentro da região centro-oeste. Essa parte de colocar o entorno como uma área para desafogar esse aumento populacional. Hoje nós já temos muitas pessoas que até trabalham em Santa Maria, que moram já ali no Novo Gama. Então, isso já vem ocorrendo. A região metropolitana, ela tem um crescimento fora dos padrões brasileiros, está muito acima, e a gente se preocupa em estar colocando essas pessoas, pode ser até no entorno, mas que elas tenham uma qualidade mínima de vida, porque não adianta colocar no entorno e elas verem buscar todos os equipamentos públicos no Distrito Federal. Então, muito feliz a colocação do senhor e para mim refletir. Agora, o senhor tem um aliado forte em Santa Maria, que são os líderes comunitários, que não admitem de forma alguma que o Tororó vire bairro. Eles querem que continue sendo Santa Maria, eles querem que seja praticamente um jardim de Santa Maria. Agora, é uma questão a ser discutida. A minha opinião ela é uma opinião de preocupação na gestão. E, com referência aos museus itinerantes, eu acho que, para um Distrito Federal, que, muitas das vezes, não tem como você ter um museu em cada satélite, eu acho que, sim, nós poderíamos ter exposições itinerantes. Eu tive a oportunidade, esse final de semana, de levar um parente que veio de fora no Memorial JK, e ele ficou fascinado com o que tinha ali dentro. E aí eu já fui no Memorial JK umas 8 vezes na minha vida. Uma como estudante, o restante depois levando amigos, parentes que vieram a Brasília. Mas muitas pessoas da própria rede pública do Distrito Federal nunca tiveram a oportunidade de ver o que existe naquele acervo. E tantos outros acervos que nós temos dentro do Distrito Federal e que não são acessíveis a grande parte da população. Então, essa ideia do senhor é muito importante, e, assim que eu tiver a oportunidade, vou estar falando com o secretário de Cultura, Hamilton Carvalho, para que ele, de repente, possa estar adotando essa ideia. Nós temos hoje a carreta da mulher, que leva exames às mulheres nas satélites. Por que nós não podemos ter uma carreta da cultura que leve cultura para satélites? E eu acho que vai ser uma forma de você estar começando a incentivar e uma forma de você depois estar levando essa pessoa para os museus dentro do próprio Distrito Federal. Eu acho muito feliz. Parabéns pelo senhor e a gente pode ser, inclusive, até um colaborador nesse projeto do senhor aí, na questão do Museu do Senhor sobre o Distrito Federal, né?
Internacional. Certo, mas mesmo assim é muito significativo e interessante essa situação aí. Bom, obrigado. Administrador, o senhor está se colocando à disposição aí, né, para colaborar no projeto, professor Aldo, e a gente queria pedir à Codeplan, a colaboração sua também. A gente está, no sentido de que a gente está tentando trocar a palavra entorno para a área metropolitana. Então, assim, a gente acha que essa área é uma área metropolitana de Brasília e que precisa ser estudada junto com o DF e tratada também, uma vez que, como o senhor mesmo colocou, não adianta que as pessoas vão morar lá na área metropolitana e venham usar os equipamentos. E, para isso, a gente está fazendo uma continuidade da PIDAD na área metropolitana. Estamos fazendo aos 11 municípios, estamos em fase de pesquisa de campo. E, então, a gente queria pedir sua colaboração nesse sentido de que passasse junto conosco a usar o termo agora área metropolitana. A Codeplan agradece. Tá certo? Então, será área metropolitana e as palavras têm poder. Aqui o professor Aldo é o grande defensor que iniciou essa campanha de defesa de abdicar desse termo pejorativo de entorno. Bem, mas eu acho que o avançar da hora, eu gostaria de agradecer a presença do nosso administrador, Coronel Neviton, pela participação aí importante, qualificando os resultados da pesquisa. Agradecer à imprensa aí pela participação sistemática na divulgação dos resultados da PIDAD e de demais produtos da Codeplan. Gostaria de agradecer também e mais uma vez parabenizar a equipe de pesquisa da PIDAD, agradecer a presença dos servidores, demais servidores da Codeplan e convidados, e também destacar, administrador, que a gente tem aqui a TV Codeplan, que está fazendo o relato, toda a cobertura dessa apresentação e desse debate, e brevemente esse evento vai estar, essa filmagem, toda essa cobertura vai estar disponível no site da Codeplan e servirá para que o administrador possa difundir os resultados, assim, brilhantar, de forma a ilustrar melhor a divulgação no âmbito da região de Santa Maria, entre os demais servidores da administração, a comunidade, e principalmente entre aqueles atores sociais que efetivamente se preocupam e têm uma participação efetiva na discussão e na busca de alternativas de dinamização e de solução dos problemas das nossas regiões administrativas. Agradeço, então, a participação de todos e damos por encerrado esse evento.